Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Reis, capítulo 5. E quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, posseía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, o rei Ben-Hadad, entra na casa de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, e ele se encostar
na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Palavra do Senhor. Amém? Deus passeia entre nós com poder e autoridade. Que nenhuma inquietação aleatória à nossa vontade venha nos incomodar, que nenhum ruído tire a nossa concentração daquilo que o Espírito Santo do Senhor quer nos falar nesta noite. Nos reserva, Senhor, nesse direito de permanecer na tua casa, na tua presença, para ouvir e distinguir a voz do Senhor nesta noite. Nós queremos, Senhor, ouvir do Senhor. Nós queremos aprender mais do Senhor. E abençoa-nos, Senhor, através desse texto, para que possamos entender o que queres falar à tua igreja nesta noite. Em Jesus assim oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu quero tratar com os irmãos o texto que fala sobre esta cura, e o tema que eu quero dar para essa prédica de hoje é os mergulhos da bênção. Nós poderíamos limitar, talvez, a 5 mergulhos, 7 mergulhos, como foi o texto. Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão, mas talvez nós consigamos destacar muito mais do que 7 mergulhos. E nós vamos então perceber o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você. Observe que o texto começa assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Uma coisa que nos chama a atenção. Olha só, o escritor sagrado diz que foi o Senhor que concedeu vitória à Síria através de Naamã. Essa é a primeira observação que eu quero que você perceba. Não sei se você percebe que Deus já tinha chamado Ciro, e ele vai confirmar isso lá na frente nos livros proféticos. Ele vai chamar Ciro, o meu ungido. E Ciro não era israelita, não era judeu, não era convertido. E ele chama Ciro, o meu ungido. Outra coisa interessante aqui no texto é que o Senhor, você observa que na Bíblia está escrito, porque por ele o Senhor, está em letras maiúsculas. Então, o Senhor aqui não é o Senhor, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, é o Senhor. Observe que Deus usa até o ímpio quando Ele quer, para atingir os seus propósitos. Olha que coisa interessante. Agora, uma terceira observação que eu quero que você me acompanhe na minha linha de raciocínio, é que diz assim o versículo 2, olha: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, a Síria já tinha invadido a Israel, tinha levado cativo a muitos, inclusive uma menina. Você lembra de Daniel e os seus amigos? Daniel foi cativo para a Babilônia. E Deus usa ele ali na Babilônia. E ele torna-se o ministro ali, como também o caso de José. Então são coisas que nos chamam a atenção. Mas uma coisa muito interessante é que tanto o nome da esposa do rei Ben-Hadad não aparece, e o nome dessa menina também não aparece. Pessoas anônimas no texto têm chamado a atenção. Quando você lê o texto e vê essas pessoas mencionadas sem nome, no mínimo é algo curioso. Observe que diz assim, versículo 2: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, essa menina veio cativa, escrava, e ficou a serviço da esposa de Naamã, o comandante do rei, do exército do rei. Observe. Nós hoje temos o que chamamos de CLT, né? Você pode trabalhar de pessoal da higienização, pode trabalhar
de cuidante, pode trabalhar. Tudo isso é regido pela lei e você tem o seu salário. Essa menina aqui era de menor, não tinha seus direitos protegidos por lei, não tinha direito de adolescente, não tinha estatuto que protegia essa menina, nada. Essa menina estava como escrava, provavelmente uma adolescente, talvez até tenha sido abusada pelo exército, pelos homens do rei e também pelo exército do comandante Naamã. E essa menina está ali como serva. Observe que coisa interessante. Mas ela nos chama a atenção que no versículo 3 diz assim: disse ela à sua senhora. Essa menina, anônima no texto, ela chama a esposa do comandante do exército Naamã e diz assim, versículo 3: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Observe, parece que essa menina não está com uma vida amargurada. Parece que essa menina não está com uma vida azeda. Parece que essa menina não está revoltada. Parece que essa menina não está amaldiçoando nem a Síria, nem o rei Ben-Hadad, e muito menos Naamã e a sua esposa. Porque ela, como escrava, ela então toma uma decisão de interceder por ele. Porque nós sabemos que em Israel, você hão de lembrar, que em Israel a lepra era uma maldição. Quando uma pessoa era leprosa, ela não podia viver em comunidade. E pelo contrário, quando ela visse alguém com a pele limpa, uma pele sã, ela dizia: imundo, 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 para que aquela pessoa jamais tocasse nela, porque se aquela pessoa sã tocasse nela, o leproso seria apedrejado. Por isso era uma comunidade só de leprosos. Isso em Israel, mas em outras nações não. Por isso Naamã é um comandante que trafega de livre acesso no seu exército. Mas o que nos chama a atenção também é que, assim como Naamã, às vezes nós somos leprosos. Vê se você me entende. Às vezes nós somos um herói de guerra na rua, mas somos um leproso em casa. Explico. Às vezes na rua você é respeitado, você respeita, você ama as pessoas, ama os filhos dos outros, respeita os outros, faz seu trabalho com excelência, com qualidade. Em casa você não tem coragem de pegar uma vassoura para ajudar a sua esposa. Você não tem coragem de lavar uma louça. Às vezes você é herói na rua, mas em casa você não passa de um leproso. Naamã, com certeza, todos batiam continência para ele, chamavam de senhor, comandante, mas quando ele dava as costas, dizia: esse fedorento aí, esse leproso. E em casa, quando ele chegava em casa para tomar banho, quando ele tirava a roupa, imagine, no espelho. E provavelmente aquela menina, como também sua esposa e outras servas, era que ia colocar medicamento nas suas feridas. Lembre-se disso, não sejamos herói na rua e leprosos em casa. Às vezes nós respeitamos outros. Senhora, bom dia senhor, como vai? Em casa a gente entra como se estivesse entrando numa estribaria. Às vezes em casa nós somos leprosos e tem algumas coisas que a gente tem que buscar a cura. Mas é interessante que eu quero para a primeira lição do texto. No versículo 3 e 4, eu quero chamar o primeiro mergulho de o mergulho da fé. Observe o que diz versículo 3 e 4. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha só, Naamã não só acreditou na palavra da menina, uma escrava,
uma serviçal, como também levou essa sua petição até o rei. Em Israel, uma coisa muito interessante eu quero lembrar para vocês. Primeiro, que as mulheres em Israel, a sua palavra não era bem credenciada. Em Israel, por exemplo, vocês lembram que quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro, chegaram lá no cenáculo dizendo: olha, nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou e disse que vocês foram para Galiléia porque lá todos verão ele. O que foi que eles disseram? Não, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Porque as mulheres na época não tinham credibilidade. Agora observe, não só a mulher, uma menina, uma jovem, mas também um adolescente, muito menos credenciada ainda. E é tanto a menina como Naamã, esse incircunciso, esse pecador, esse miserável, esse ímpio, o nome que você queira dar, este homem, juntamente com essa menina, ele então tem um ato de fé. Eu fico pensando como um pecador miserável como esse, ele então tem esse ato de fé. Observe novamente versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não está dizendo assim, talvez ele restauraria da sua lepra. Quinta-feira pela manhã, recebi uma mensagem dizendo assim: pastor, o irmão fulano de tal, irmão Lucas Nantes, caiu do terceiro andar. Ele estava pintando uma casa e caiu do terceiro andar. Meu amigo particular, nosso amigo particular, membro da igreja lá em Viana, ele caiu, irmão. Saiu quebrando as telhas. Pum. Eu liguei para uma irmã lá, a capelã do Hospital São Lucas, e disse para ela: olha, está chegando aí um irmão da igreja fulano de tal, toma aí o nome de completo, vê como ele está, porque está em desespero. Ele já tem um filho autista e tem uma mocinha de 14 anos, então vê o que está acontecendo para a gente ir aí, para a gente orar, para você que pode fazer. Deixa comigo, pastor. Ela me retorna: pastor, ele está igual arroz de terceira. Você sabe como é arroz de terceira? Como? Quase moído. Quase moído. Quebradiço, irmão. Pastor, se ele viver, é um milagre. Enterramos ele sexta-feira de manhã. Teve várias fraturas. E quando eu cheguei no hospital, junto com a esposa, ela chegou para mim em silêncio, assim, num cantinho, chorando, assim, desesperadamente, só me fez uma pergunta. E essa mesma pergunta eu deixo com vocês. Ela me disse assim: pastor, por que Deus fez isso? Por quê? Me explique. Eu disse para ela o seguinte: qualquer resposta que eu lhe der não vai te convencer. Eu vou ficar em silêncio e no momento oportuno a gente vai conversar sobre isso. Não é difícil, irmão, entender uma coisa dessa? Agora eu olho para esse texto, vejo esse pecador, esse miserável chamado Naamã, um homem leproso, fedido, e Deus vai permitir que esse homem seja curado. Depois da sua presunção e depois da sua prepotência. E Deus o cura. O primeiro mergulho, então, que eu quero mostrar para vocês, para não ser muito prolongado, muito demorado, é o mergulho da fé. Tanto a menina como o Naamã, eles têm fé de que o profeta que está em Israel, ele pode curar aquela menina, pode curar aquele homem da lepra. Aí então, eu pergunto, eu e você, temos fé a este ponto? Temos fé de que
Deus vai curar as nossas dores, nossas mazelas, nossas dificuldades. Temos fé que Deus vai mudar a nossa história, a história dos nossos filhos que estão fora da igreja, a história dos nossos parentes. Qual é o futuro que espera os nossos filhos? Nós temos fé de que nossas crianças, nossos adolescentes, eles vão se criar neste mundo tão tenebroso? Como diz o Frank Perret no seu livro Este Mundo Tenebroso? Será que nossos filhos vão tornar-se jovens, adultos, vão casar e vão construir família, e nós vamos ver os seus filhos e os filhos de seus filhos, do jeito que as coisas estão? Precisamos ter fé que isso vai acontecer. Fui pregar esse final de semana em Irupi. Não sei quantos de vocês conhecem Irupi. Irupi está encantado, uma cidade linda, está tudo asfaltado ali do trevo até lá em cima, está muito lindo. Quando eu cheguei em Irupi, que calma, que paraíso. Eu disse assim para o pastor, aqui parece um paraíso. Lugar tranquilo, irmãos. Taxa de mortalidade lá quase zero. Não tem esse negócio que tem aqui. Feminicídio, tiro na cabeça, esse negócio, a polícia chegou atirando. Ele disse, pastor, aqui ainda é o paraíso, mas não sabemos até quando. A segunda lição, ou o segundo mergulho, que eu quero mostrar para vocês, nós vimos o versículo 3 e 4, eu quero agora mostrar o versículo 5. O segundo mergulho é o mergulho da generosidade. Olha o que diz o versículo 5. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Você pode perguntar, não, pastor, ele não era generoso, ele queria comprar a bênção. Não, eu não penso assim. Os comentaristas não pensavam assim como eu e você. Ele foi generoso. E generosidade gera generosidade. Quem dirige, quem está nesse trânsito maluco sabe, né? Às vezes você está num lugar, vem alguém de fora querendo entrar, a fila já está apertadinha, mas você dá um tempo, o cara que está aqui vai, entra, aí ele só faz assim, bibi, você fica satisfeito. Ou ele baixa o vidro, faz assim, você fica tranquilo, você diz, que bom. Agora as coisas mudam, se quando ele fosse entrar, você fechasse, era capaz dele sair do carro e dar um tiro em você. Mas generosidade gera generosidade. E Naamã, então, preparou algo interessante para dar ao profeta. E parece que não foi coisa muito simples não, Vinícius. Observe, ele reservou, separou 340 quilos de prata. Um saco de cimento pesa 50 quilos. 300 quilos seria quanto saco de cimento? Isso. E mais um, quase 7, né? Olha quantos. 340 quilos de prata. Dá para fazer muita coisa. Não só isso, mas ele foi mais adiante. 68 quilos de ouro. Pedro, o que você faria com 68 quilos de ouro puro? Tirado lá de Serra Pelada. Dava para fazer uma coisa boa, não dava? 68 quilos de ouro. Mas também ele separou, sabe o que, irmãos? Algumas roupas. Vestes festivais não é uma roupa qualquer, não é um Calvin Klein nosso, não é uma roupa qualquer, não é esse negócio do jacarezinho lá da Bolívia, aquele negócio que parece mais uma lagartixa do que um jacaré. Lembra aquela camisa do jacaré? Irmãos, era vestes festivais, ou seja, roupas de você chegar na presença do rei, roupas para ir para a festa. Na nossa realidade pastoral seria paletóis, ternos de qualidade. Então ele separou todas essas coisas para dar ao profeta. Isso se chama generosidade. Agora eu faço uma pergunta retórica. Você se acha uma pessoa generosa?
Você é generoso? Aí talvez você diga assim, pastor, eu só dou alguma coisa porque me dá alguma coisa. Isso não é generosidade, isso é troca, né? Precisamos entender o benefício da generosidade. É dar sem esperar em troca. Mas tem uma outra lição preciosa aqui. Vamos para frente. Agora chegamos nos versículos 7, versículos 6 e 7. Eu chamo de o mergulho do vazio, o mergulho do nada. Veja aí o versículo 6 e 7. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dá-la para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo da sua lepra? Notai que quer um pretexto para romper comigo. Esse é um vazio do nada, um mergulho no nada, no vazio. Observe, enquanto Naamã, bem-vinda, esse ímpio, esse pecador, esse leproso, ele diz assim: olha, a menina disse isso e isso, e foi até o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, o rei ímpio, o rei pecador. Chega a carta ao rei Jorão, que é o rei de Israel. O rei Jorão pega a carta e ele entra em desespero. E ele sabia que em Israel tinha o profeta Eliseu. E observe, a carta não foi dirigida ao rei para que ele cure, mas que ele providenciasse alguém que o curasse. Dá para entender? E ele entrou em desespero. Muitas vezes nós damos um mergulho no nada, no vazio, no eco. Às vezes você já deve ter adquirido um inimigo gratuito. O que é inimigo gratuito? É o seguinte: você não fez nada contra aquela pessoa, mas ela não gosta de você. Você diz: cara, o que foi que eu fiz com aquela vizinha, com aquela turma, aquela família? Eles não gostam de mim. Jogam lixo na minha porta, eles jogam coisa no meu quintal. Eu nunca fiz nada contra essas pessoas e elas não gostam de mim. Amigos gratuitos. E você acaba dando um mergulho no vazio. E é o que o rei Jorão faz agora. Entra em desespero quando ele não deveria entrar. E às vezes, eu e você como cristão, nós entramos em desespero quando nós temos um Deus que é por nós. O próprio Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Mas a gente insiste em dar um mergulho no vazio, entrar em desespero quando o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Quem está controlando tudo é Deus. Por que eu vou entrar em desespero? Cai uma folha sem a permanência, sem a autorização de Deus? Cai. O cabelo do Gilmar fica branco sem Deus permitir? Eu ia dizer o meu, Gilmar, mas eu não tenho. Até os cabelos das nossas cabeças, Deus sabe todos quantos tem. E por que eu vou entrar em desespero, irmãos? Às vezes nós damos um mergulho no vazio, no nada. É o que o rei Jorão faz. Mas vamos para o mergulho seguinte. E então chegamos no versículo, nós falamos do versículo 6 e 7. Eu quero mostrar para vocês agora o versículo 8 a 10. O mergulho da confiança. Olha o mergulho da confiança. Versículo 7. Melhor, 8 a 10. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo.
Eu já estou vendo. Observe. Ele vem, aquele cavalo branco, né? Bonitão, cheio de armadura, todo afoito, como dizia minha mãe. O cavalo até anda de lado, feito um cavaleiro romano, né? Anda de lado assim, e todo aquele pessoal junto a ele. Aí parou na porta e o cavalo ficou assim, né? O cavalo tem essa mania de ficar assim. Esses cavalos bons, né? Chamam de manga larga, né? E Eliseu lá na barraquinha dele. Nem saiu. Chamou o seu ajudante, que é Geazi, né? Disse assim, aqui não menciona Geazi, mas a gente sabe lá no final o que é Geazi. Chega para ele e diz a ele que mergulhe 7 vezes lá no Jordão. Mergulho da confiança. Você olhando para o texto, talvez você diga assim, cara, esse profeta é saído, hein? É atirado, hein? Ele vai ver que tem profeta em Israel. Mas, irmãos, isso não é ser atirado, não é presunção, não é soberba. Isso é confiança. Nós servimos a Deus ou não servimos? Quando Pedro e João chegou na porta do templo, lá em Atos capítulo 3, tinha um homem paralítico pedindo esmola, estendeu a mão querendo receber alguma coisa. Eles disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Eu pergunto, isso foi presunção? Foi soberba? Foi altivez? Foi confiança. E é o que nós precisamos ter, confiança. Nós servimos a Deus, irmãos. Às vezes nós somos crentes, mas às vezes nós temos mais medo do inimigo do que fé em Deus. Temos mais medo do diabo pesar a mão em nós do que Deus abrir a janela dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. O profeta disse aqui, versículos 8 a 10. Versículo 9 é muito interessante. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, que foi Geazi, e disse, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Ele não foi lá. Talvez, se fosse eu, imagina eu estou aqui, aí chega aí o governador do estado, Casa Grande aí, eu queria falar com o pastor da igreja. Aí você diz, olha, o outro pastor não está, só tem outro pastor. Não, eu queria falar com esse pastor. Aí você vem aqui, o diácono Antônio Carlos, chega, pastor, Casa Grande está aí. Eu digo, irmãos, para tudo, eu vou lá atender Casa Grande. Olha, para tudo, não é? Para tudo, eu vou. Irmão, entra aí o Ministério do Louvor. Eliseu não fez isso, não. Nós estamos aqui adorando, estamos aqui na presença de Deus, mas chega qualquer pessoa chamando a gente aí, a gente sai e vai lá atender. E Deus que espere. Olha que coisa estranha. A pessoa quer falar conosco, diz a ele que eu estou em culto, manda ele entrar. Ah, mas ele quer te pagar um dinheiro. Ah, então eu vou. Ele quer saber o seu Pix. Não, então eu vou. Não, manda ele esperar, manda ele entrar, eu estou na presença de Deus. Eliseu disse isso. Não. Vai lá e diz a ele que faça isso e isso. Se ele não quiser fazer, tudo bem. Confiança. Precisamos ter confiança. Porque o texto diz, agindo eu, quem impedirá? Nós confiamos ou não confiamos em Deus? Agora nós andamos às vezes no abismo. Eu já contei essa história para vocês, não já? Do rei que fez um concurso. O rei fez um concurso para colocar carregadores da sua carruagem. Em um reino distante, o rei inventou um concurso, porque os seus carregadores da carruagem estavam ficando velhos. E ele precisava renovar esse pessoal. Então, ele chegou e disse assim, primeiro candidato, com quantos metros você consegue levar minha carruagem próximo a um abismo e que eu não me assuste e nem fique com medo? Ele disse assim, seu rei, o senhor pode estar 10 metros próximo ao maior abismo do mundo. Não sei se vocês conhecem o buraco do inferno lá em Cuiabá. Vocês conhecem?
Lá tem um buraco chamado buraco do inferno. Irmão do céu, se existe inferno é ali, tá? Mas deixa para lá. Olha, aí, 10 metros. Aí ele disse assim, aí todo mundo ficou feliz, bateu palma, soltaram fogos. Aí chamou o segundo candidato, só tinham 3. Chamou o segundo e disse assim, e você, consegue carregar minha carruagem com segurança a quantos metros do maior abismo do mundo? Ele disse, 5 metros, seu rei. Aí o povo foi ao delírio. O outro era 10, esse é 5. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Ainda tinha o terceiro. Aí o rei perguntou para o terceiro, jovem, a quantos metros do maior abismo do mundo você consegue levar minha carruagem com segurança? Ele disse, 100 metros, 200 metros, eu consigo carregar a sua carruagem com segurança. Você está maluco, cara? Você não quer ganhar o concurso? Você viu que um carrega com 10 metros, o outro carrega com 5 metros, você só consegue levar com 100 metros, 200 metros de distância? Ele disse, seu rei, porque quem não quer cair no abismo, anda longe dele. Quem não quer cair no abismo, anda longe dele. Eu vou fazer o quê? 10 metros, 5 metros, próximo do buraco do inferno lá em Cuiabá. Vou fazer o quê? Nós passamos aproximadamente 15 metros, porque a estrada vai subindo lá para o Buritis e não tem outro caminho, tem que ser por ali mesmo. Mas, irmãos, não há prepotência, há confiança em Deus. Eu e você precisamos ter confiança. O rei, o profeta disse assim, vai, faz isso e faz isso. Não espere que eu vá passar a mão na sua cabeça, vou alisar, contar historinha para você. Disse, não, vai aí. Diz a ele que ele vai lá e se banhe 7 vezes lá no Jordão. Versículo 11, observe o que diz o versículo 11. Diz assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha só, é muita prepotência de Naamã, não é? Ele era israelita, o profeta. O profeta não podia tocar em leproso. Nem a cultura israelita ele sabia. Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia ele lavar-me nele? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Olha a indignação de Naamã. Agora observe o que diz o versículo 12. Versículo 13. Próximo mergulho. Tenha bons amigos. Tenha bons amigos. Observe o que diz o versículo 12. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Não esqueça uma coisa, é melhor um amigo perto do que um excelente parente longe. Lembre-se disso. É melhor um amigo. Você lembra da música do Roberto Carlos? Eu queria ter 1 milhão de amigos. É da época de quem? Não, deixa para lá, né? Eu queria ter 1 milhão de amigos. Por quê? Porque nós precisamos entender o valor da amizade. Olha só, queridos, um bom amigo perto é melhor do que um excelente parente longe. Vou dar um exemplo. Você está em casa, vai entrando, subindo a escadaria, você cai, torce o pé. Você vai ligar lá para Portugal para seu parente e vai dizer, acabei de torcer o pé, não tem ninguém aqui que eu possa ligar. Aí ele vai vir na hora te atender, não é? Mas se você liga para alguém da igreja, se eu liga para o seu vizinho, que se for um bom amigo, aí você liga assim, ó, se você machucar o pé, liga para mim, Gilmar. Ei, eu sou Gilmar. Gilmar, eu acabei de torcer o pé. Que dor, você está em casa? Estou. Você pode me levar no São Lucas? Pode me levar no hospital de fratura? Ele vai dizer, amanhã eu passo lá.
Amanhã, depois de amanhã, vai ser assim? Na hora, eu acho, né? Então, irmãos, é melhor ter um bom amigo perto, viu, Rafael, do que um excelente parente longe. Isso é importantíssimo. E esses seus serviçais, esses soldados, esses militares, eles então disseram o seguinte: meu pai, meu senhor, não é melhor fazer isso? Vai lá, dá os 7 mergulhos, toma um banho, aproveita, tira essa sujeira toda. Esquece essa presunção, esse orgulho bobo. E ele então acata a sugestão dos seus parceiros. Se você tem um amigo, 2 amigos, valorize. Porque quem encontrou um amigo, diz Salomão, encontrou um tesouro. Parece que estão com medo de falar. Fala, Betânia. Encontrou o quê? Tesouro. É isso aí. Não é besouro, é tesouro. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, irmãos. Porque é algo precioso. Mas vamos adiante, vamos finalizando. Então, depois disso, chega agora o mergulho da cura. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. O mergulho da cura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui, faz um mês aproximadamente, ou mais de um mês, eu fui para um seminário de uns pastores presbiterianos aí, veio de Recife, uns camaradas aí muito, diz aí que são os bambambam da teologia. E o tema da palestra dele foi o cessacionismo. Talvez você não saiba nem o que é isso, né? Sabe o que é cessacionismo? É o seguinte, se quiser escrever esse nome para não esquecer, o cessacionismo é a área da teologia onde diz que os milagres cessaram. Para esses homens, Deus não faz mais milagre. Isso é muito assustador. E eu fiquei assim, ouvindo isso, eu digo, cara, esses caras não creem mais em milagre. Para eles, Deus não faz mais milagre. Se fosse nessa época aqui, o profeta estava no sal, não estava? Porque ele mandou lá o camarada dar os 7 mergulhos, e o cara ia voltar leproso novamente, ele ia tirar a espada, ia matar o profeta, ia matar o rei, ia matar a menina, ia matar todo mundo. Agora uma pergunta retórica: Deus cessou de fazer milagres? Não me responda. Deus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Então, observe, cessacionismo. Deus deixou de fazer milagres? Claro que não. Deus faz milagre. E é interessante, irmãos, que o milagre aconteceu, a cura aconteceu. E eu e você precisamos crer que Deus ainda pode fazer milagre. Que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá as coordenadas. Ele é o Deus do impossível. E Ele faz ao seu tempo o que quer e quando quer. Então vamos um pouco mais adiante e chegamos no versículo 15. Depois da cura, o mergulho da cura, vem o mergulho do reconhecimento. Versículo 15. O mergulho do reconhecimento. Observe. Voltou ao homem de Deus. Observe que agora ele está mais pacato, mais tranquilo. Ele agora volta ao homem de Deus e vai agradecer. Ele reconhece que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Observe, ele diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra, não é só naquela região não, é em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo?
reconhecimento e gratidão. Ele então faz o seguinte: ele reconhece que existe um Deus trino, todo-poderoso. Ele sabe que existe um Deus maior do que o Deus Rimon, que é o Deus lá da Síria. Ele sabe que o Deus de Israel é o Deus da cura, é o Jeová Jiré, o Deus da providência, é o Jeová Rafá. Ele entende isso e, além do mais, ele diz: eu quero ser gratificante, eu quero te dar um presente. Porque ele já tinha separado esse presente lá na frente. Vocês se recordam? 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e várias vestes festivais. Ele foi muito cauteloso, né? Ele só deu o presente depois da cura, não deu antes. Reconhecimento. Irmãos, ainda que Deus não faça a minha vontade, ainda que Deus não faça a sua vontade, eu preciso reconhecer que Ele é Deus. Porque Ele não está aí para fazer a minha vontade, a sua vontade. Ele não é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada chega para nós, Arthur, e diz assim: ô meu amo, podes fazer 3 pedidos. Aí você faz os 3 pedidos, né? A prosperidade, isso aí é um dos primeiros, né? Depois a longevidade, né? E que nunca se acabe é o terceiro. Que nunca se acabe nada disso. Então, observe, isso é muito interessante. Eu e você precisamos entender essas coisas. Eu e você precisamos valorizar essas coisas. Ele reconhece que Deus, o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. E então, saindo do reconhecimento e da gratidão, chegamos no versículo 16 que diz: porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Versículo 17. Versículo 17 e o versículo 18. O mergulho da conversão. Irmãos, eu não consigo me converter. Você não consegue se converter. Eu não me regenero. Você não se regenera. Você não se torna, por natureza própria, uma nova criatura. Isso é uma ação do Espírito Santo, é uma ação divina. E a gente observa que este homem foi alcançado pela graça da salvação. Os textos a seguir vão dar-nos esse bojo de conhecimento de que ele experimentou a conversão. Observe o que diz o versículo 17 e o versículo 18. Disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que se encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o seu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. O que é que ele está dizendo? O texto é claro, mas me permita explicar. Ele está dizendo assim: eu sou um subordinado do rei, eu sou a segunda pessoa do rei. O rei, eu sou um homem de confiança do rei. Então, eu quero dizer que eu nunca mais vou adorar a outro Deus, senão o Deus de Israel. Mas só que o rei vai pedir para eu entrar no templo de Rimon com ele. E eu peço que o Senhor me perdoe quando eu entrar, porque o meu coração não está mais ali. Quem está entrando ali é só a matéria de Naamã. Quem está entrando ali é só a pessoa, mas o meu coração não está mais ali. Me perdoe quando isso acontecer. Talvez eu e você, na atualidade, venhamos pensar assim: pastor, isso é um sincretismo, isso é ecumenismo, esse cara não se converteu coisa nenhuma. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O camarada acabou de se converter, cara. Deixa eu dizer para vocês. Ele chega assim e diz assim: olha, me permita também levar uma carga de mulos, de burro, dessa terra abençoada e levar para a Síria.
talvez você pense assim, poxa, isso é uma coisa errada. Agora eu te pergunto, lá em casa, na sua casa, não precisa dizer, você vai andando, aí você chuta uma sandália, a sandália fica emborcada. O que é que você faz? Desemborca, né? Mas por que não deixa emborcada? Porque é presságio, né? Faz mal, né? Não é? É. E você recebe uma visita que não está gostando e ela demora, o que é que você faz? Ou você fazia? O que é que você fazia, Gilmar? Botava a vassoura atrás da porta. E a pessoa de imediato dizia, olha, eu já vou até outro dia, me desculpe, rapidinho funcionava. E tantas outras coisas. E ninguém morreu por isso e deixou de entrar no céu porque a gente tinha esse tipo de superstição. Essas coisas vão saindo paulatinamente de nós, até nós alcançarmos a maturidade cristã. Quando nós alcançamos a maturidade cristã, a gente sabe que a sandália virada ou desvirada, ou assim ou assada, ela não vai fazer nenhum efeito na nossa vida. Se a gente não querer a visita em casa, você diz assim, meu querido, olha, essa tchala está muito boa, mas eu preciso cuidar da vida. O senhor quiser ficar aí em casa, fique, mas vou ter que cuidar das minhas coisas. Não é assim que a gente faz? Ou não? Ou vai tocar a pessoa assim na cara de pau? Olha, a serventia da casa é a porta. Você não vai dizer isso. Eu estou lá fazendo minhas atividades, chega Pedro lá. Ei, pastor, eu vim tomar um café com o senhor. Chega aí, Pedro, toma um café. Glaucia, põe um café para o Pedro. Pedro, eu vou mexer nas minhas coisas aí. Fica à vontade. Eu não tenho tempo de ficar aqui agora, Pedro. A casa é sua. Mas botar uma vassoura atrás da porta eu não faço mais. Então, Naamã, ele pede essa terra, esse muro, essa terra com a carga de muro para levar para a terra dele. É a superstição? É, mas o cara acabou de se converter, ele não tem maturidade cristã nenhuma. Quando nós nos convertemos, quantas doideiras nós fizemos? Ou melhor, quantas doideiras a gente ainda faz? E estamos na igreja, ó, hein? Essa é uma coisa. A outra coisa, essa conversão mostra que é um processo. A conversão é um processo. A pessoa já não se converte e ele é um expert de Bíblia, ele já memorizou os livros da Bíblia, ele já sabe fazer isso, aquilo, ele sabe todos os rituais da igreja. Não, ele vai aprendendo nesse processo, tanto no processo da conversão como no processo de santificação. E nós precisamos entender. Quando nós não aceitamos ou não entendemos, nós passamos a repugnar a pessoa e a pessoa sai da igreja. Conheci uma pessoa, ela é de uma igreja tradicional, assim como nós. Resolveu, por cargas d'água, ir para uma igreja pentecostal. Vê só. Aí chegou na igreja pentecostal de calça comprida, numa igreja Assembleia de Deus. Chegou de calça comprida. Chegou no primeiro dia, todo mundo abraçou. Ei, seja bem-vindo, minha irmã, não sei o quê, a irmã de brinco, a irmã de maquiagem, toda bonita, ia na frente, entregava o seu dízimo, coisa fantástica. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com o tempo, a calça comprida da irmã já estava dando um trabalho na igreja. A irmã da calça comprida chegou. A irmã da calça comprida chegou. A irmã do batom. A irmã não sei o quê. Aí caiu no ouvido da outra. Ela disse, pastor, quando eu cheguei aqui, eu cheguei de calça comprida, cheguei de maquiagem, cheguei assim. Vocês me abraçaram, vocês disseram que eu sou bem-vinda. Sou bem-vinda. E agora vocês ficam reclamando, falando de mim pelos lados? É, irmã, porque não é nosso costume, assim, assim, assim. Mas eu não sou mais... Dá para a irmã tirar a calça comprida? Dá não, porque no meu trabalho eu preciso trabalhar de calça comprida. Algumas vezes eu venho do trabalho direto para a igreja. E às vezes a gente fica impondo sobre as pessoas algumas regrinhas e isso sufoca a pessoa. Agora, o que é interessante é que o que o profeta diz, finalizando, o último mergulho, é um mergulho da paz. Ele diz assim no versículo 19, Eliseu lhe disse, vai em paz. Se fosse eu dizia assim, vem cá, pega aí lápis e caneta. Olha, a partir de hoje você vai orar o Pai Nosso, você vai orar antes da refeição,
Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E você precisa fazer a classe de catecúmenos para ser batizado. Sabe o que Naamã disse? Vai em paz. Ou seja, não vamos colocar nenhuma carga a mais do que ele já tem. Eliseu, não vamos colocar uma carga a mais do que ele já tem. Não vamos colocar mais dificuldade na vida da pessoa. A pessoa já veio de uma realidade muito triste, de rejeição, uma realidade de atrocidade. Pensa que vai receber bênçãos, cuidados na igreja. Aí a gente começa a colocar apetrechos na vida da pessoa. Eliseu só disse isso. Vai em paz. Talvez eu e você fizesse um pré-requisito, um checklist de coisas que ele tinha que fazer. Mas ele só disse uma coisa: vai em paz. O Senhor da igreja está dizendo para mim e para você nesta noite: vai em paz. Ele não vai colocar sobre nós nenhum cargo, nenhuma sobrecarga, não vai colocar nenhuma coisa que dificulte a nossa caminhada espiritual. Pelo contrário, Ele quer que nós, através da maturidade, vá tirando. Quem já leu o livro O Peregrino sabe o que eu me refiro. Na sua trajetória, vai tirando aquilo que é desnecessário e que atrapalha a sua caminhada. Eu tenho um problema da mentira. Com o tempo, você vai tirando a mentira. Eu tenho um problema de fidelidade. Vai tirando a infidelidade. Eu tenho um problema de fofoca. Eu sou um doeg da vida. Aí, vai tirando essa questão da fofoca. Vai tirando. Quando você vê, você é a imagem e semelhança do Cristo. É assim que se faz. Agora, não vamos impor. Você faz isso, você faz isso. Não. A palavra da vez é: vai em paz.